Bom dia, bom dia. Então, olha só, vamos para a nossa aula de história de hoje, tá? Chegada dos portugueses ao Brasil. Carta de Pero Vaz de Caminha, acompanhando com a prof. Na manhã de 22 de abril de 1500, a armada comandada por Pedro Álvares Cabral avistou um monte redondo a que chamou de Pascoal, por estar na semana da Páscoa. Então, teve o nome de Pascoal, porque estava na semana da Páscoa. O território foi denominado Ilha de Vera Cruz e depois Terra de Santa Cruz. Essa confusão toda aí realçava a problemática em torno da criação de um nome para uma terra até então desconhecida pelos europeus, mas que chamava atenção pela sua paisagem diversificada, tá? E diferente do cenário das cidades europeias. Continuando. Outro nome logo surgiu a partir das primeiras extrações de pau-brasil. Lembra a primeira riqueza, o pau-brasil? Das florestas. Os navegantes começaram a denominar o território de Brasil, por causa dessa árvore, que durante as 3 primeiras décadas foi o principal, olha só, motivo de viagens dos portugueses à região encontrada por Cabral. Portanto, o nome Brasil fixou-se no imaginário dos viajantes e dos colonizadores e prevaleceu sobre as outras nomenclaturas, tá? Então, olha aqui. Outro nome logo surgiu a partir das primeiras extrações do quê? Do pau-brasil, que foi a primeira riqueza, olha, encontrado nas florestas, tá bom? A armada saiu de Lisboa no dia 9 de março. Era composta por 13 embarcações e cerca de 1.300 homens, sendo então a maior esquadra enviada para navegar o Oceano Atlântico, tá? Para navegar o Atlântico. Estima-se que tivesse mantimentos para cerca de 18 meses. Daí tem aqui, ó, nau capitania que levou Pedro Álvares Cabral e outros 190 homens a bordo. Olha aqui, tá? Em 1º de maio de 1500, Pero Vaz de Caminha, agora vamos falar de Pero Vaz de Caminha, tá? Olha lá a importância dele aqui. Escrivão da armada de Pedro Álvares Cabral anunciou ao rei D. Manuel de Portugal o descobrimento de novas terras. Em que ano? Olha só, em que mês? Em que dia? Em 22 de abril. E as suas impressões sobre a terra e sua gente. A carta, datada de Porto Seguro, sexta-feira de 1º de maio de 1500, olha lá, foi levada a Portugal por Gaspar de Lemos, que era o quê? Comandante do navio de mantimentos, tá? Enquanto o restante da expedição seguiu viagem à Índia. Depois da lida pelo rei, a carta, estamos falando da carta, olha só, olha aqui a imagem aqui, tá? A carta passou à Secretaria de Estado como documento secreto. Então, a carta de Pero Vaz de Caminha acabou virando o quê? Um documento secreto. Anos mais tarde, o documento foi enviado para o Arquivo Nacional da Torre do Tombo, no Castelo de Lisboa.
Ali permaneceu esquecida por mais de 2 séculos. Foi descoberta em 1773 por José Seabra da Silva, diretor do arquivo, que mandou fazer uma cópia do documento. Então, olha só, supõe-se, tá? Supõe-se que essa cópia, olha só, o que aconteceu com essa cópia da carta? Suponha-se que a cópia tenha chegado ao Brasil com a transferência da família real portuguesa para o Rio de Janeiro, no ano de 1808, tá? Continuando falando da cópia. A cópia, ó, da carta foi encontrada no arquivo da Marinha Real do Rio de Janeiro, pelo padre Manuel Aires do Casal, que a imprimiu em 1817 na sua corografia brasílica, tornando-a pública pela primeira vez. Continuando aqui, olha, em destaque. O documento, qual documento? A carta, ganhou particular importância, ganhou uma importância particular para o Brasil, com a independência em 1828. 1822. Novamente, o documento ganhou particular importância para o Brasil com a independência em 1822. Continuando. A carta, olha só, a carta de Pero Vaz de Caminha. Do lado temos um desenho ali. A carta é um diário de viagem que narra, que conta os 10 dias, tá? Tá narrando tudo o que aconteceu nos 10 dias que os portugueses passaram ao sul do litoral baiano, depois de avistados os primeiros sinais de terra no dia 21 de abril, tá? Então, olha só, a carta acabou sendo um diário de viagem, no qual narrava os 10 dias que os portugueses passaram ao sul do litoral baiano, depois de avistados os primeiros sinais de terra no dia 21 de abril. O achamento, tá, da terra, né? O achamento, porque não podia falar descobrimento da terra, falou o achamento até esse momento. O achamento da terra, como escreve, caminha. No dia 22, o primeiro contato com os índios, no dia 23. Prosseguindo com as informações no dia a dia, até 1º de maio, quando ocorreu a primeira missa em terra firme, tá? Aqui, a carta, tá? Olha, embaçado porque era um documento muito antigo, né? E a foto que nós temos aí. A carta de Pero Vaz de Caminha é o primeiro documento, olha, sempre fala, né? Primeiro documento, escrito da história do Brasil. Então, essa carta foi o primeiro documento que foi escrito da história, né? Da história do nosso Brasil. Foi escrita na forma de diário. Acabamos de aprender isso. Tem 27 páginas de papel, com formato de 29,6 centímetros, né? Por, o X ali, por 29,9 centímetros. Olha só como ela era escrita. Escrita em português do século XV. A carta pode apresentar dificuldades para ser compreendida hoje. Muitas palavras mudaram de significado e outras caíram em desuso, né? E outras caíram, né? Nem existem, dependendo da palavra, nem
nem se fala mais. Olha só, vocês não escutam falar muito em nova ortografia, tá? Da língua portuguesa. A Pro sempre comenta, às vezes, na aula de português, ó, nova ortografia, caiu o acento, né? Assim que se escreve agora, tá? É o caso do termo achamento. Olha lá, quando a Pro falou. É o caso do termo achamento, que hoje equivale a descobrimento. Naquele tempo, naquela época, o achamento, o termo usado era achamento. Olha como modificou para hoje. Descobrimento, tá? Continuando. Veja, por exemplo, a transcrição de um trecho original. Aí vou tentar ler aqui. Ó, vamos tentar. Posto que o capitão Mor, ó, não é nem com a o tio, é capitão Mor, desta vossa frota e os outros capitães excrepuam a vossa alteza. A noa do achamento desta vossa terra noa, devia ser nova, né? Que se ora nessa navegação achou. Não não deixarei também de dar disso minha conta a vossa alteza. As como eu humilhar poder ainda, ó, ainda com M, ainda, mas é N, que pera o bem contar e falar o saiba pior que todos fazer. Nossa, olha isso. Então, isso foi uma descrição de um trecho original que tinha na carta, tá? Vamos lá, continuando. Observando este documento, podemos fazer uma análise crítica. Podemos fazer uma crítica sobre esse documento. Falar o que achamos. Crítica, nós vamos criticar algo, falar de algo, tá? Dar uns pontos relacionados àquele documento. 1. O documento em si, tamanho, suporte, tipo de escrita, material utilizado, local onde está guardado, condições físicas do documento, se bem conservado ou não, se inteiro ou fragmentado, ou estragado, ou rasgado, tá? Ou pedacinhos, assim, tá? Fragmentado, que foi cortado, que foi, né? Deu para a gente entender. 2. Características do documento. Estilo de caligrafia. E essa letra? Grafia das palavras e a gramática. Abreviações usadas para escrever mais rápido ou economizar papel, né? As abreviações. Os números no documento são usados algarismos romanos. Olha aqui. Vamos prestar atenção, então. Esses detalhes ajudam os paleógrafos a identificarem falsificações antigas ou mais recentes, comparando com documentos autênticos, tá? Então, olha só. Esses detalhes que estão aí ajudam os paleógrafos a identificarem falsificações antigas ou mais recentes, ou mais do dia a dia, ou de hoje, comparando com documentos autênticos. Aqui, contexto histórico 3. Em que circunstâncias históricas foi produzido? Data e local onde foi produzido. Autoria: o nome do autor e seu papel histórico. Destinatário: para quem foi escrito. Intenção do documento: relatar fatos, descrever um episódio, solicitar algo, denunciar, tá? Depois tem embaixo, ó, informações retiradas do site abaixo, ensinar história, Joelza, tá? Carta Pero Vaz de Caminha para trabalhar em sala de aula, tá bom? De onde foi tirado todo esse contexto aí, tá? Da carta de Pero Vaz de Caminha. Aqui,
Aqui Grupo A Palavra Cantada gravou uma música muito legal que ilustra bem esse momento da história do nosso país. Vamos assistir? Vamos, eu gosto de assistir. Olha lá! Ei! Palavra cantada! Bela Vista! Que bonitinho! Pindorama, Pindorama, é o Brasil antes de Cabral. Pindorama, Pindorama, é tão longe de Portugal. Fica além, muito além, do encontro do mar com o céu. Fica além, muito além, dos domínios de Dom Manuel. Veracruz, Veracruz, quem achou foi Portugal. Veracruz, Veracruz, atrás do Monte Pascoal. Bem ali, Cabral viu, dia 22 de abril. Não só viu, descobriu toda a terra do Brasil. Pindorama, Pindorama, mas os índios já estavam aqui. Pindorama, Pindorama, já falavam tupi-tupi. Só depois vem vocês que falavam tudo em português. Só depois, com vocês, nossa vida mudou de uma vez. Pero Vaz, disse numa carta ao rei que no altar, sob a cruz, rezou missa o nosso frei. Mas depois, seu Cabral foi saindo devagar do país tropical para as Índias encontrar. Para as Índias, mas as Índias já estavam aqui. Avisamos, olha as Índias, mas Cabral não entende tupi. Se mandou para o mar, ver as Índias em outro lugar. Deu chabu, deu azar, muitas nós não puderam voltar. Mas enfim, desconfio, não foi nada ocasional. Que Cabral, num desvio, viu a terra e disse: uau! Não foi não, foi envio, foi um plano imperial para portar seu navio num país monumental. Álvares Cabral, é o rei Dom Manuel, o índio do Brasil, e ainda quem me ouviu. Vou dizer, descobri, o Brasil tá inteirinho na voz. Quem quiser, vem ouvir, Pindorama tá dentro de nós. Álvares Cabral, é o rei Dom Manuel, o índio do Brasil, e ainda quem me ouviu. Vou dizer, vem ouvir, é um país muito sutil. Quem quiser descobrir, só depois do ano 2000. Muito bem. Então, olha só. Então, o Grupo Palavra Cantada gravou uma música, né, e ilustrou todo esse momento com a história aí do Brasil, do nosso país, tá bom? Então, tá. Então, olha só. Essa foi a nossa aula de história de hoje, tá bom? Qualquer dúvida, a Pro está à sua disposição. Vai seguir no plano de aula também, tá? As atividades e a explicação também sobre o trabalho. Vocês já receberam o cronograma sobre o nosso trabalho de história também, tá bom? Qualquer dúvida, a Pro está à disposição sobre a aula, sobre o trabalho de história, tá bom? Beijinhos, beijinhos, tchau, tchau!